Tudo começa com Richu, uma menina que se perdeu em uma mina abandonada. Quando finalmente a encontraram, sua mãe, em vez de consolá-la, a repreende por ser tão inquieta. Elas viviam em uma vila que tinha um grande cassino dourado, conhecido como a Terra de Ouro. Sua mãe ia com frequência e apostava dinheiro que não tinha, na esperança de ter um golpe de sorte. Mas esse golpe de sorte nunca veio e sua dívida chegou a mais de 20 mil dólares. Por causa disso, ela se mudou para uma cidade menor e se casou com o dono de uma casa de penhores. No começo, eles estavam indo muito bem, mas o homem começou a mudar aos poucos e sua filha via como sua mãe se apagava a cada dia que passava. Ela tinha medo de acabar como a mãe, por isso queria ir embora, mas o dinheiro que tinha economizado não era suficiente, por isso queria roubar o padrasto. Mas antes que pudesse fazer isso, ele chegou e ela teve que fingir que estava dormindo. O homem estava bêbado e tentou abusar dela. Richu conseguiu se defender e saiu correndo para chamar a mãe para contar o que tinha acontecido. E assim, as duas poderiam fugir daquela vida miserável. Mas sua mãe pediu que ela ficasse com a tia por alguns dias até o padrasto se acalmar. Por isso, Richu decide fugir e nunca mais voltar ao vilarejo. Muito tempo depois, as coisas tinham melhorado pelo menos um pouco, embora Richu ainda tivesse problemas financeiros. Além disso, seu namorado desapareceu há vários meses e esvaziou suas contas poupança. Mesmo assim, ela estava muito apaixonada e continuava esperando por ele. O namorado dela era comandante de avião e viciado em jogos, incapaz de parar de apostar. Devido ao trabalho e às viagens, acumulou dívidas em vários lugares. Ele chegou até a colocar a namorada como uma garantia humana. Se ele não pagasse, Richu seria quem pagaria por ele. Um dia, finalmente, ele liga para ela e diz que ela precisa sair de casa, porque alguns criminosos iriam procurá-la. Por sorte, ela já tinha experiência fugindo de agiotas. Depois de fugir, ela liga para o namorado e diz que conseguiu escapar. Ele manda ela se esconder por enquanto e promete que tudo vai passar. Também pede um favor. Ele diz que o amigo de um amigo morreu e precisa trazer um caixão para a Coreia. Como Richu trabalhava na alfândega, ela poderia fazer vista grossa e deixar o caixão passar. No dia seguinte, o caixão estava realmente pesado. Quando passa pelo scanner, o alarme dispara. Richu diz que o caixão tem ferragens de metal, então sua supervisora deixa passar. Depois, o namorado de Richu e um membro de gangue levam o caixão. Mas antes de chegar ao destino, o capitão puxa uma arma e rouba o caixão. Depois ele liga para o chefe dos agiotas e diz que deve pagar $1 milhão se quiser o caixão de volta. Além disso, deve perdoar suas dívidas. O mafioso concorda, mas pede ao diretor para preparar o dinheiro e marca o encontro para meia-noite. Em seguida, liga para a namorada e combina de se verem fora da cidade. Ela obedece e quando se encontram, ele diz que tudo vai ficar bem, que vai buscar um dinheiro e assim que tiver, ela deve levar a caminhonete. Se ele não ligar, ela deve sair logo. Embora insegura, o namorado pede que confie nele. Depois, ele vai para a estrada, mas de repente um carro o atropela. Era um mafioso que não queria lhe dar dinheiro e preferiu se livrar dele. Richu tinha visto tudo e seu namorado milagrosamente conseguiu sobreviver. Depois, ele liga para ela e diz para fugir. De repente, um dos bandidos entra na caminhonete. Richu se esconde, mas o bandido tenta quebrar o vidro. Por causa disso, ela decide fugir, mas os bandidos a tinham cercado. Confusa, ela decide fugir, mesmo que precise atropelá-los. Mas o mafioso subiu na caminhonete e parecia um louco querendo recuperar o caixão. Ainda bem, Richu consegue se livrar dele. Depois, o mafioso liga para ela e diz que é melhor ela devolver o carro, senão vai acabar com ela também. Richu, apavorada, pega o telefone e dirige para o único lugar que conhece, a cidade onde cresceu e para onde havia jurado nunca mais voltar. Mas, estando em apuros, ela não sabia para onde mais ir. Escondeu o carro na mina de carvão onde se perdeu quando era criança. Por curiosidade, decide ver o que há no tal caixão. Assim, ela descobre que está repleto de barras de ouro, aproximadamente 1 tonelada de ouro puro. No dia seguinte, ela retorna ao trabalho, mas a polícia investigava o caixão. Richu estava sobrecarregada e sem saber o que responder. Ainda bem, a supervisora diz a ela que estava tudo em ordem e que tudo foi feito de acordo com o protocolo. Depois, os oficiais mencionam que encontraram o capitão em um hospital. Ao ver a reação de Richu, a supervisora conversa com ela. Diz para ela continuar fingindo que não sabe de nada, caso contrário, as duas estarão perdidas. Depois, Richu vai ao hospital para ver seu namorado, mas o mafioso estava lá como parente dele, então ela não pode fazer nada.
Depois, ela volta de madrugada e aproveita um descuido para conseguir entrar. O capitão tinha acordado e ficou muito assustado porque Rachel foi visitá-lo. Ela sugere que ele se entregue e confesse tudo, já que a polícia está investigando ele. O namorado dela responde que os criminosos são muito perigosos e não vão parar até recuperar o caixão cheio de drogas. Rachel diz que não são drogas, e sim muito ouro. Ao ouvir isso, o capitão diz para Rachel se esconder e esconder bem o ouro. Ele vai se recuperar e depois vai se entregar para a polícia. Ele vai delatar os mafiosos e assim vai receber 1 ano de prisão. E quando sair, os dois vão estar muito ricos e poderão recomeçar do zero. Rachel obedece e volta para a mina abandonada. Lá, ela enterra o ouro barra por barra. Depois, queima o caixão e leva a caminhonete para o mesmo lugar onde tudo começou. Assim, a polícia poderá continuar com a investigação e não encontrará o caixão. Na cena seguinte, o mafioso se passou por parente do capitão. Ele queria fazer um acordo com ele. Ele dará o dinheiro que ele quer se disser onde está o caixão. O mafioso não fazia ideia de que o caixão estava cheio de ouro. O capitão era muito ganancioso, por isso não diz nada. Por sua vez, Rachel volta à casa de penhores. Sua mãe diz que achou que nunca mais haveria. Sua filha responde que vai ficar só por alguns dias. Sua mãe aceita a contragosto e diz para ela ficar no depósito, já que seu padrasto não vai muito à loja. Depois, Rachel precisa de dinheiro. Apesar de ter muito ouro, convertê-lo em dinheiro não era fácil, especialmente porque eram barras de 10 quilos. No dia seguinte, a polícia encontrou a caminhonete e começou a investigação. Mas o mafioso acreditava que um dos garotos o havia traído. Então ele pega um membro da gangue e ameaça cortar sua orelha se não disser onde está o caixão. Ele jura que não sabe de nada. Depois de ver o sangue, o mafioso acredita nele e o libera. Ele estava muito furioso porque aquele caixão significava sua promoção. Se não encontrá-lo, nunca vai deixar de ser apenas um bandido comum. Por sua vez, Rachel estava procurando uma maneira de vender 10 quilos de ouro. Mas as joalherias diziam que isso é muito difícil. Ninguém vai aceitar porque é muito suspeito. Além disso, é caro demais. E ninguém seria tão tolo a ponto de carregar 10 quilos de ouro na mochila. Na cena seguinte, Rachel visita sua tia. Ela ficou muito feliz em vê-la. Mas ela conta a terrível situação de sua mãe. Disse que ela tinha câncer, mas como não tem dinheiro, não pode iniciar o tratamento. Por causa disso, Rachel quer vender o lingote de ouro de uma vez para poder ajudar sua mãe. Mas antes de entrar na joalheria, aparece Wookie, o bandido que tentou capturá-la. Ele a chama pelo nome. Ele diz que cresceram juntos na vila. Rachel diz que não se lembra dele. Ele insiste, mas Rachel, assustada, entra no ônibus. Ao chegar em casa, havia um traficante de ouro. Rachel diz que tem 10 de ouro, ele pensa que são 10 gramas, então ele se interessa e pede para ela mostrar. Mas Rachel não confia nele e quer ir embora. O traficante diz que ela não pode falar de ouro e sair como se nada tivesse acontecido, mas Rachel pisca para ele e foge. Depois ela chega em casa e reclama com a mãe por não tratar o câncer. A mãe diz que não tem dinheiro nem para comer. Apesar de estar cercada de coisas de valor, não podia pagar o tratamento. Rachel diz que vai encontrar um jeito. Mas ela precisa ir ao hospital para começar o tratamento. A mãe responde que não quer. Na cena seguinte, Wookie chega à casa de penhores. Rachel percebe que tem alguém e tenta se defender. O bandido diz que a arma dela não tem balas, então não tem medo, mas garante que não foi lá para machucá-la. Ele a reconheceu na caminhonete e não a denunciou. Sabe que ela está com o caixão e quer propor um acordo. Ela não conseguirá vender as drogas, mas ele pode. Por isso, sugere que trabalhem juntos. Se ela errar, os mafiosos a encontrarão, depois acharão o caixão. Em seguida, o bandido toma sua arma e a agride. Mas ele leva uma grande surpresa ao descobrir que Rachel tinha um lingote de ouro. Ao ver isso, ele decide se acalmar. Diz a Rachel que o chefe dele tem ligação com todas as joalherias da cidade, então ela não vai vender nada sem que saibam. Rachel não confia nele e acha que está enganando ela. Ela pede que ele conte primeiro o plano. Ele sabe que só assim mudará de vida e explica tudo. Primeiro, devem dividir o ouro em lingotes de 1 quilo. Depois, eles precisam conseguir identidades falsas e vender os lingotes em outras cidades. Rachel diz que só há 10 lingotes de 10 quilos. Mesmo assim, é muito dinheiro. O bandido quer dividir entre os dois, mas ela insiste em dar uma parte ao namorado, já que ele conseguiu o caixão. Wookie a chama de tola. Ainda assim, ela terá muito dinheiro. Depois prometem não se trair, pois se um errar,
é provável que ambos morram. No dia seguinte, Ritu leva a mãe ao hospital. Os resultados dela não eram muito favoráveis. O médico diz que o câncer dela já fez metástase, por isso ela não pode ser operada. Ela precisa de quimioterapia. E mesmo assim, não há garantias de que ela sobreviva. A mãe dele decide ir embora e não receber nenhum tratamento. Ritu diz para ela não se preocupar com o dinheiro, pois ela tem sim. Mas a mãe dele sugere que é melhor ele economizar e não desperdiçar isso com ela. À noite, conhecemos o detetive Kim. Ele trabalha com mafiosos e é viciado em apostas. Então ele faz alguns favores para pagar suas dívidas. O mafioso diz para ele encontrar a cúmplice do capitão, pois se o presidente chegar e não encontrar o caixão, todos estarão encrencados. No dia seguinte, ele pede ajuda a um dos seus colegas. Ele era um dos que estava investigando o caso, por isso sabia que dentro do caixão havia uma tonelada de ouro. O detetive Kim, no começo, não acredita nele, mas ele garante que essa informação é confidencial. Então, imediatamente, começa a investigar. Depois de muito trabalho, ele vai comemorar porque descobriu. Ele diz ao mafioso que a caminhonete entrou na cidade de Cheonsan e nunca saiu de lá. Ou seja, ainda estava na cidade. Depois, como estava bêbado, ele acaba falando demais e diz que o caixão não tem drogas, mas sim uma tonelada de ouro. Na cena seguinte, vemos Wook contratar um ourives para derreter o grande lingote e fazer 10 lingotes de 1 quilo. Ele diz que vai dar 2% para ele, se for muito discreto. O ourives responde que primeiro quer ver o ouro, então eles vão até o carro e Ritu mostra para ele. Ao ver o ouro, o rapaz aceita o acordo, mas Ritu era muito desconfiado, então exige que ele faça o trabalho na frente deles. À meia-noite, eles vão até a oficina dele. Eles queriam trabalhar sem chamar a atenção do chefe. O rapaz era ótimo e fundiu o lingote rapidamente. Nesse momento, o dono chega. Os garotos se escondem e o ourives o distrai. O senhor afirma que ele é ótimo no trabalho, mas recomenda buscar outro emprego, pois logo venderá a oficina. O rapaz pede que não se preocupe e sugere que vá dormir. Antes que ele vá embora, um lingote cai. O senhor descobre os garotos. Wook o nocauteia e diz que precisam se livrar dele, pois os viu com o ouro. Mas Ritu o impede e diz que se ele machucá-lo, o acordo deles acaba. Por causa disso, Ritu acaba levando o senhor ao hospital. Depois, o ourives termina o trabalho e o próximo passo é vender o ouro. Mas Wook não tinha dinheiro para pagar o rapaz. Para que não desconfiem, Ritu lhe dá um lingote. Assim, ele poderá vendê-lo e receberá seu pagamento adiantado. Pela manhã, Ritu chega em casa e cai exausto em sua cama. À noite, sua mãe chega para cuidar de seus ferimentos. Ela pensa que estão machucando Ritu para cobrar suas dívidas. Mas Ritu diz que não é isso. Sua mãe promete conseguir o dinheiro e pagar sua dívida antes que machuquem Ritu ainda mais. Mas de repente, seu padrasto chega. Ele sabia que sua esposa tinha vendido algumas coisas. Então, ele verifica o livro de contabilidade, mas percebe que sua esposa não registrou as vendas. Isso o deixa furioso. Então ele dispensa seu amigo e bate em sua esposa. Ritu não pode ficar de braços cruzados ao ver aquele homem machucando sua mãe. Por isso, ele o acerta com força na cabeça. Ao ver que ele não reage, sua mãe fica assustada e pega o dinheiro que havia guardado e pede para ele ir o mais longe possível e que nunca mais volte. Sua filha não quer deixá-la sozinha, mas sua mãe implora para que ela vá embora. Depois, liga para a polícia e diz que tentou assassinar seu marido. Ritu se sente muito mal. Então, quer voltar para sua mãe, mas a polícia já havia chegado e ele não pode fazer mais nada por ela. Ao ver que tudo deu errado, ele se lembra de seu passado triste. Depois de sair da cidade, ela procurou emprego, mas por mais que mudasse de cidade, seu padrasto conseguia encontrá-la. Até que chegou ao grande cassino Golan. Lá, conheceu o capitão. Ele a cativou com seu charme e carisma e dizia que ela lhe dava sorte. Por isso, quando ganhou muito dinheiro, deu uma parte para Ritu. Mas, para seu azar, seu padrasto a encontrou novamente. Ela chamou a segurança e conseguiu afastá-lo por um tempo. Cansada de tudo, decidiu apostar tudo. Foi até o capitão e entregou todas as suas economias. De qualquer forma, teria que dar ao seu padrasto para que ele não a incomodasse. O capitão levou Ritu para jogar pôquer e apostou tudo em uma única mão. Para sua sorte, conseguiu ganhar e multiplicou seu dinheiro. Depois disso, os dois foram de férias para a França. Ela, pela primeira vez em muitos anos, soube o que era ser feliz. Voltando ao presente, o detetive Kim descobriu que a cúmplice do capitão era uma mulher.
antes de procurá-la, soube que a mãe de Richu tinha câncer terminal. O marido dela, infelizmente, havia sobrevivido e apresentou queixa contra a esposa. Depois, o detetive vai ao aeroporto para interrogar a supervisora. Aparentemente, ela também tinha um relacionamento com o capitão, e foi por isso que ajudou a passar o caixão. Além disso, na noite em que o caixão foi roubado, ele ligou primeiro para ela, mas ela não aceitou ajudá-lo. Por isso, ele teve que ligar para Richu. Na cena seguinte, vemos que o Wook trocou o ouro. Então, ele comprou roupas de marca e um carro novo. Depois, a tia de Richu vai até o padrasto dela para implorar que ele retire as acusações. Ele diz que não vai conversar, a menos que Richu fale com ele. A mulher liga para a sobrinha e conta o que está acontecendo. Richu fica preocupada, mas não quer chamar atenção. Por isso, ela conta para Wook. E ele sugere acabar com a vida do padrasto dela, já que, se der dinheiro, tem certeza de que ele vai pedir mais. Richu diz que não quer feridos, então prefere dar o dinheiro e fazer ele assinar um contrato. No dia seguinte, ela vai até o padrasto para exigir que ele devolva o dinheiro e dizer que também vai comprar a loja dele. Mas, em troca, ele deve retirar as acusações e assinar um documento, onde ele promete não voltar a se aproximar. E diz que para isso, ela deve dar pelo menos $1 milhão. Richu responde que não tem problema, e eles combinam de se encontrar à meia-noite. Depois, ela vai ao aeroporto para pegar sua rescisão. Mas a inspetora diz que a polícia está investigando ela. Ela já sabe que é cúmplice do capitão. Por isso, confessa que também tinha um caso com ele. E além disso, não era a única. O capitão tinha uma amante em cada lugar que viajava. Por isso, sugere que ela fuja com o caixão e deixe tudo para trás. De volta à cidade, o detetive Kim liga perguntando onde ela estava no dia do acidente. Richu inventa uma história, e o detetive diz que acredita nela por enquanto. Wook o reconhece, e diz que ele é um dos policiais corruptos que trabalha com o chefe dele. Então ela não deve deixar que ele desconfie dela. Na cena seguinte, o detetive Kim vai visitar a mãe de Richu, mas ela não reage, parece que ela teve um colapso, e por isso é internada no hospital, pois tinha câncer de pulmão. O chão gelado da cela agravou sua situação. A tia relata a Richu o ocorrido e pede que fique com sua mãe naquela noite, já que ela precisa resolver as coisas com o padrasto. Mais tarde, Richu conseguiu juntar o dinheiro e já tinha o contrato pronto. Mas o padrasto, ao ver tanto dinheiro junto, ele diz que eles não deveriam se separar, que são uma família e que vai pegar esse dinheiro para investir em outra coisa. Richu tenta brigar com ele, mas não consegue vencê-lo. Por isso, Wook vai ajudá-la. Richu pede que ele mate seu padrasto. Após concluir, Wook o leva a um moinho. Eles o transformam em comida para porcos. Richu limpa a loja. Quando Wook volta, sugere comer. Ela não acredita que ele haja normalmente após o que fez. Ele diz que o pai dele era como o padrasto dela, por isso foi fácil matá-lo. Em seguida, entrega uma identidade falsa e orienta que ela a use para sobreviver, já que a garota da identidade já faleceu. A partir de agora, ela não pode dizer seu nome verdadeiro, porque se a empresa dele descobrir, as coisas vão ficar ainda piores para eles. Richu não consegue evitar duvidar de Wook, mas ele diz que acabou com o padrasto dela por ela, e que não existe nenhuma outra prova de lealdade maior do que essa. Mais tarde, Richu vai comprar um carro, mas faz muitas perguntas sobre a procedência dele. O vendedor acha que ela é policial, mas Richu confessa que, na verdade, ela quer enviar alguns carros para o exterior. Ele aceita contar tudo se ela prometer fazer negócios só com ele. Depois, Richu vai até a mina e tira 2 lingotes de ouro. Em seguida, vai até a mãe. Assustada, ela pede para que Richu vá embora, porque o padrasto delas não vai deixá-las em paz. Richu garante que ele nunca mais vai incomodar ninguém. Enquanto isso, o presidente fechava negócios na China. Para isso, o mafioso, ele precisava encontrar o caixão antes que ele chegasse. Por isso, decide apressar a investigação. O detetive Kim diz que provavelmente a supervisora da alfândega seja cúmplice do capitão. Então, só precisam esperar ela ir até a cidade, já que ele colocou um rastreador no carro dela. Na cena seguinte, o mafioso ameaça o capitão. Ele diz que já sabe quem é a cúmplice dele, então é melhor que ele a contate e diga onde está o caixão. Senão, ele vai arrancar a verdade à força. Mas quando diz o nome dela, descobre que não é Richu. Então o capitão não diz nada. No dia seguinte, o capitão liga para a supervisora para avisar que ela está em perigo e que saia do país o mais rápido possível. Ela começa a juntar as peças. Ela descobre que havia ouro no caixão.
Por isso, liga para Richu e avisa que irá à vila para ajudar com o caixão. Conta que o capitão ligou e revelou tudo, pedindo que Richu confie nela. À noite, elas se encontram em uma boate. A supervisora diz que é melhor as duas tirarem o ouro do país, pois se o capitão encontrar antes, ele vai pegar tudo e não vai dividir com ninguém. Como Richu está indecisa, ela a ameaça. Diz que se não receber alguns lingotes de ouro, vai à polícia. Dessa forma, Richu não tem outra escolha a não ser aceitar. Por sua vez, o detetive Kim sabia que a supervisora tinha chegado à cidade. Então, reuniu todos os mafiosos. Wookie ficou sabendo disso e avisou Richu para que fugisse antes que a pegassem. Depois de fugir, as duas chegam à loja para se esconder. Mas a supervisora tem outros planos. Ela eletrocuta Richu e depois arranca a câmera do carro dela. Assim, descobre onde está o ouro. Wookie liga para Richu e ela consegue atender. Mas nesse momento chega a supervisora e diz que não precisa mais dela. Agora todo o ouro será só dela. Depois tenta afogá-la com álcool e alguns comprimidos. Ainda bem que ela conseguiu se libertar. E quando ela está na rua, Wookie chega para ajudá-la. Richu queria chegar à mina antes que a supervisora chegasse, porque ela primeiro precisa ir pegar seu carro. Quando a supervisora entra no carro, o mafioso já a aguardava. Logo depois, ele a segura pelo pescoço e liga para o capitão, ameaçando acabar com ela se não cooperar. O capitão não sabia onde estava o ouro, mas a supervisora, apavorada, diz que está na mina de carvão. Ao descobrir a localização, o mafioso acaba com ela. Depois, ele vê que a mulher tinha 2 lingotes de ouro, e isso muda sua percepção. Ele fica muito animado e liga para o presidente, dizendo para ele não se preocupar, porque está perto de encontrar o ouro. Essas palavras alertam o presidente porque ele não tinha contado que havia ouro. Por causa disso, ele decide voltar ao país. Na cena seguinte, Richu e Wookie moviam lingotes de ouro. Ela não queria mais negociar com ele, achando que seria traída. Por isso, entrega alguns lingotes e pede que ele vá embora. Mas antes que ele vá embora, o mafioso chega. Eles tentam fugir, mas o mafioso estava bem atrás deles. Por isso, acabam atropelando ele. Ao sair, eles batem no carro da supervisora. E dentro dele, ela estava sem vida. Como não havia mais ninguém, Wookie decide acabar com o mafioso para que ele não continue procurando por ele. O mafioso era realmente duro. Mesmo atropelado, ele se levanta para atacar Wookie, mas felizmente Wookie pega sua arma e o afugenta. Lá fora, Richu se esconde debaixo do carro. Depois, liga para a supervisora para distraí-lo. Assim, Richu consegue escapar e recuperar o ouro. Por sua vez, o capitão amordaça o doutor e assim consegue escapar. Rapidamente, todos ficam sabendo disso, e Wookie liga para Richu para dizer que, se ele entrar em contato, não responda, já que ele poderia traí-la e ficar com todo o ouro. Ela não dá ouvidos e liga para o capitão. Diz para ele se hospedar em um hotel próximo e que irá buscá-lo à noite. Por sua vez, o detetive Kim continua investigando. Assim, descobre que Richu está usando uma identidade falsa. Na cena seguinte, Richu vai buscar o capitão. Ele planejava fugir para outro país com o ouro. Ele só queria que ela entregasse o ouro. Mas Richu não confia mais nele e se hospedou no hotel da frente. Ela diz que sabia da enganação dele e por isso não vão se encontrar. No dia seguinte, Wookie a espera na loja e depois a ameaça com uma arma. Como ela não reage, ele fica feliz e sugere que ela faça o mesmo se for pega. Assustada, ela teme que o mafioso descubra sua identidade. Wookie pede que não se preocupe, porque agora o mafioso está sozinho, já que traiu o presidente para ficar com todo o ouro. É por isso que ele foi sozinho até a mina de carvão. Isso daria uma vantagem para eles. Eles só precisam esperar que acabem com o mafioso. Quando o presidente chegou ao país, ficou sabendo de tudo e queria enterrá-lo vivo, porque ele pode tolerar muitas coisas, mas jamais que alguém toque no seu dinheiro. Embora o mafioso fosse muito habilidoso, por isso decide poupar sua vida e o manda de volta para trabalhar nas ruas, ou seja, ele foi rebaixado a um simples bandido. Por sua vez, o detetive Kim vai visitar a mãe de Richu. Lá, ele descobre que ela foi transferida para um quarto VIP, confirmando suas suspeitas e pergunta à mulher quem está pagando por isso. A mãe de Richu diz a ele que é sua sobrinha e que não há nada com o que se preocupar. O detetive Kim diz que não é bem assim, que ela se envolveu com pessoas perigosas, mas ele, por ser uma boa pessoa, pode ajudá-la. Então, ela deve ligar para ele quando aparecer. Mais tarde, Richu liga para o capitão. Diz que nunca mais vai confiar nele.
Por isso, o melhor seria se separarem, mas antes de ir embora, ele vai dar uma parte do ouro. E também seu passaporte para que ele possa fugir. Wookie ouviu tudo e não acha certo que ele dê uma parte do ouro e se arrisque tanto por alguém que só usou. Hee-Choo diz que é o justo, porque ele também arriscou a vida pelo ouro. Por sua vez, o capitão comprou um detector de metais e foi até a casa de penhores para procurar o ouro. Mas lá, Choo estava esperando por ele com uma arma. Ela diz que o ouro não está lá, que é melhor ele se contentar com a metade que já recebeu e que não a incomode mais. O capitão tenta convencê-la de que está ali para ajudá-la, mas Hee-Choo já não acredita mais nele. Na cena seguinte, o detetive Kim vai até o presidente. Ele promete encontrar o caixão em uma semana. Em troca, só quer um lingote de ouro, já que quer se aposentar com dignidade e um seria suficiente. O presidente aceita e depois zomba dele por ser submisso e sem ambição. Por sua vez, Wookie quer sair da gangue, já que em breve terá que fugir com o dinheiro que juntou. Dias depois, Hee-Choo e Wookie vão até a empresa Chang Gang. Ela queria uma passagem para tirar o capitão e meia tonelada de ouro do país. Ao ver que ela paga com uma peça de ouro, o homem aceita. Mas nesse momento chega o mafioso. Ao vê-lo, Wookie avisa Hee-Choo. O dono da loja decide escondê-la. Em seguida, o mafioso entra e ataca o homem, ameaçando cortar a outra orelha dele. De repente, chegam os homens do presidente. Ao que parece, o detetive os havia chamado. Quando ficam cara a cara, o braço direito do presidente diz que está decepcionado. O mafioso é apenas um cachorro ganancioso que não sabe seu lugar. Depois, o homem mostra o contrato para eles com a identificação falsa de Hee-Choo. Mas o mafioso guarda para si e diz que agora o caixão é dele. Por causa disso, começa uma briga feroz. Apesar de serem muitos, não eram páreo para o mafioso. Ele era realmente habilidoso com a faca. No final, ele agarra o braço direito do presidente e o esfaqueia no pescoço. É assim que ele consegue escapar. Por sua vez, Hee-Choo conseguiu se manter escondida. O dono da empresa diz para ela não se preocupar, que todos já foram embora. Como ele não a delatou, agora quer $1 milhão. Em troca, ele garante enviá-la para outro país. Na cena seguinte, vemos que o sujeito havia morrido. O presidente diz aos seus homens para encontrarem o mafioso ou todos acabarão como ele. Depois, ele ordena ao detetive Kim que encontre os envolvidos. Caso contrário, ele vai cortar sua orelha. Depois, o mafioso volta para seu esconderijo. O chefe diz que é muito perigoso ele estar ali porque o presidente pode encontrá-lo. Ele responde que não importa. Já que descobriu que a garota da identificação é falsa, porque ele mesmo acabou com ela. Isso significa uma só coisa. Algum daqueles rapazes pegou a identificação e os traiu. O chefe pensa por um momento e diz que o único que poderia pegar a identificação é Wookie, já que ele é responsável pela limpeza. Por isso, ordena que o capturem. Depois, o chefe diz para ele esquecer o caixão e ir o mais longe possível. Mas o mafioso diz que o caixão pode mudar a vida deles, já que está cheio de ouro. Por isso, o presidente está desesperado para encontrá-lo. Ele termina dizendo que é uma oportunidade única na vida. Depois, o detetive Kim visita a mãe de Hee-Choo. Como ela não tem muito tempo de vida, ele quer contar a verdade para ela. Ele diz que aquele ano que viveram juntos foi o mais feliz da vida dele. Quando a deixou, foi por muito tempo. Mas depois, ela o perdoou porque tinha algo dele para lembrá-lo. Ela confessa que Hee-Choo não é sua sobrinha, mas sim sua filha, e que ele é o pai dela. O detetive Kim não acredita nele, mas ela diz que não esteve com mais ninguém durante aquele ano. Agora que vai morrer, só pede que ele cuide da filha deles e que evite que ela siga seus maus passos. Mas o detetive Kim diz que não é o pai dela e que não tem nenhuma responsabilidade com ela. Por sua vez, a tia de Hee-Choo chama sua sobrinha para dizer a ela que sua mãe já não tem mais esperanças. O médico disse que a quimioterapia já não funciona. Por isso, agora ela só pode passar seus últimos dias com a família. Hee-Choo vai ao hospital e vê sua mãe em estado muito grave. Por isso, ele diz que vai procurar outros hospitais e outros médicos. Mas sua mãe diz para ele não procurar mais. O tempo dela acabou e ela quer parar de sofrer. Por isso, é melhor que eles conversem sobre suas coisas. Hee-Choo começa a falar sobre o que fez quando fugiu. Como trabalhou e conheceu o capitão, o homem que mudou sua vida e lhe deu uma oportunidade de ser feliz. Mas, no final, acabou vivendo uma história, muito parecida com a da mãe dele.
Por isso ele pergunta como era seu pai. A mãe de Rachel revela que seu pai era policial, muito diferente, que quando estava com ele se sentia muito segura, mas, infelizmente, ele acabou abandonando-a. O detetive estava ouvindo tudo e não podia evitar se sentir culpado. Depois, Rachel revela que encontrou uma forma de mudar sua vida e mostra um lingote de ouro. Sua mãe lhe diz que não deve deixar que a ganância a domine. Rachel diz que já é tarde para isso, porque já não pode voltar atrás. Esse ouro vai mudar sua vida. E quer que as duas vão para a França. Por isso, pede que ela aguente só mais um pouco. Dias depois, vemos que os mafiosos estavam procurando por Uki. Por isso, seu superior o chama e diz para ele ir esclarecer as coisas. Ele entra em pânico e decide fugir com todo o dinheiro que juntou. Ao mesmo tempo, o detetive Kim conseguiu encontrar Rachel e a encurrala para conversar com ela. Mas Rachel saca sua arma e o ameaça para que a deixe ir. Ele diz que ela estará morta se não devolver o ouro. Que ele não faz ideia do que está enfrentando. Rachel diz que sabe e que se não tiver o ouro, prefere morrer. Depois liga para o Uki para contar o que está acontecendo. Além disso, ela diz que precisa de dinheiro em espécie. Uki queria ir embora, mas por algum motivo decide voltar para ajudar Rachel. À noite, os mafiosos o encontraram. E Uki disse para Rachel pegar o dinheiro enquanto ele distraía eles. Uki começa a correr até chegar ao terraço de um prédio. Lá, ele não tinha mais para onde ir. Então liga para Rachel para dizer que pegue todo o dinheiro. E vai embora o mais rápido possível, porque já não há salvação para ele. Ela só pode dizer para ele aguentar o máximo possível. Depois, Rachel encontra o capitão. Ele diz que vai trocar o ouro e transferir todo o dinheiro para a conta dela, para que assim ela volte a confiar nele. Mas antes que ela possa responder, chega o senhor que ia tirá-lo do país. Na cena seguinte, vemos que o mafioso encontrou Uki. Começou a espancá-lo para que ele dissesse onde está o ouro. Ele responde que não sabe. Então o mafioso pede que pelo menos diga o nome verdadeiro da garota. Uki se mantém firme e não diz nada. Mas o mafioso já sabia quem era Rachel, porque a polícia tinha dado todas as informações dela. Por causa disso, ele manda seus homens para patrulhar a rua da Casa de Penhores. Rachel, por sua vez, sabia onde tinham se livrado do corpo de Uki. Então ela foi até lá e investiu contra os açougueiros. Foi assim que ela conseguiu salvar Uki e depois quis levá-lo ao hospital, mas o carro dela parou de funcionar. Enquanto isso, o mafioso encontrou a mãe de Rachel. Então ele pega o celular dela e liga para ela. Diz que já sabe quem ela é e quem é a mãe dela. O detetive Kim ouviu a ligação. Então, ao ver o mafioso sair do hospital, ele decide segui-lo. O mafioso percebe e arma uma armadilha. Mas o detetive Kim conseguiu sobreviver, embora outro policial tenha ido atrás dele por ordem do mafioso. O detetive diz para ele não contar nada, porque em breve o presidente vai acabar com ele. Então ele deve escolher muito bem de que lado ficar. Depois, o detetive vai ver sua ex-mulher. Ele ordena que a tia ligue para Rachel. Quando ela consegue falar com ele, diz que o mafioso já sabe de tudo, então ele não pode voltar ao hospital. Mas pede para ela não se preocupar, porque ele vai cuidar da mãe dela. Além disso, diz que só ficará em paz se entregar o ouro. Só assim vão parar de procurá-la. Uki desliga a ligação e quer fazer o que o detetive disse. Mas Rachel diz que já deu metade para o capitão, então agora só tem a metade. Além disso, ela não quer mais uma vida sem dinheiro. Na cena seguinte, vemos Rachel com o detetive Kim. Ela havia concordado em levá-lo ao lugar onde estava o ouro. Mas o detetive não confia nela e a algema para que ela não fuja. Rachel pergunta se ele não vai querer ficar com o ouro, como os outros fizeram. Ele diz que não, que só quer ajudá-la porque prometeu isso à mãe dela. Então ele liga para o presidente, para dizer que o ouro está na mina abandonada. Dessa forma, ele mostra que não está interessado no ouro. Quando chega à mina, Rachel saca sua arma. Mas de repente chega outro policial e diz ao detetive Kim que eles deveriam pegar o ouro para eles. Ele responde que não, porque o presidente chegará em breve. Por causa disso, eles começam a brigar. E quando parecia que o policial tinha vencido, Uki aparece e o acerta por trás. Depois, o detetive ameaça Uki para que ele diga onde está o ouro, mas ele não sabia. Instantes depois, o presidente chega. Ainda bem que os protagonistas tinham escapado. O detetive levou Rachel para a delegacia para prendê-la e assim mantê-la em segurança enquanto descobrem o que fazer. O detetive Kim queria devolver o ouro,
mas Ritual diz que já entregou metade para o capitão. O detetive então diz que só precisam devolver a metade. Mas Ritual sabia que isso não ia funcionar. O presidente não acreditaria nessa história. Por isso, Ritual promete ao detetive que vai lhe dar o dobro do que o presidente prometeu. Ele diz que se morrer, esse ouro não vai valer nada, ao que Ritual responde que prefere isso a perder o ouro. No dia seguinte, o presidente vai procurar o detetive Kim. Assustado, ele conta que o mafioso o atropelou e que assim perdeu o caixão. O presidente não sabe se acredita nele. Mas o detetive pede apenas alguns dias para resolver tudo. O presidente aceita, mas diz que vai levar sua ex-esposa, que está no hospital, como garantia. Depois, o detetive vai até ela para contar que sua filha é muito teimosa. A mãe de Ritual acorda e diz ao detetive que ela não é como eles. Por isso, ele deve apoiá-la para que possa viver como quiser. O detetive promete ajudá-la. A mãe de Ritual agradece a ele e depois fecha os olhos para nunca mais acordar. À noite, o detetive vai até o esconderijo da gangue para dizer a eles que sua ex-mulher acabou de falecer, então seus homens já podem sair do hospital. Mas ele deixou um microfone escondido para poder ouvi-los. No dia seguinte, ele seguiu os sócios do presidente e disse a eles que todo o suposto negócio era uma farsa, mas ele se passou por um dos homens do mafioso. Por causa disso, o presidente decide eliminá-los. Mas os criminosos eram lutadores muito habilidosos, e um deles conseguiu sobreviver. Por causa disso, o presidente também vai ter problemas. Mais tarde, o chefe liga para o mafioso para dizer que da última vez que viram Wookie, ele estava em uma joalheria. O detetive ouviu isso, mas de repente, o capitão liga para o telefone de Ritual. O detetive atende e diz que ela está presa. Para libertá-la, o capitão precisa trazer metade do ouro que ela levou. Depois, ele vai até Ritual para pedir que ela vá embora o mais rápido possível. Em troca, ele só quer o que ela prometeu, ou seja, 2 lingotes de ouro. Ela aceita e depois ele a liberta. Antes de ir embora, ela deixa os 2 lingotes de ouro que tinha na mochila. Por sua vez, o detetive estava tramando um plano para fazer com que todos recebam o que merecem. O mafioso encontraria o capitão, e o presidente encontraria o mafioso, e recuperaria parte do seu ouro. Assim, eles esqueceriam de Ritual, por enquanto. Ela, por sua vez, chega com o senhor que ela ajudaria a escapar. Mas ele revela que seu namorado voltou ao país. Por causa disso, Ritual não quer ir embora, porque o capitão já tinha vendido o ouro e depositou todo o dinheiro em uma conta no nome dela. Por sua vez, Wookie vai até a casa de penhores. Como havia homens lá, ele decide fazer com que eles saiam. Ele queria encontrar o ouro na casa de Ritual para devolvê-lo ao presidente e para que ele se esquecesse dela. De repente, ele encontra um lingote escondido. Mas, nesse instante, aparece o capitão. Wookie tenta explicar que está procurando os lingotes para libertar Ritual, mas o capitão não acredita nele e diz para ele tirar os lingotes. Wookie aproveita um descuido e consegue fazer com que ele jogue fora sua arma. Assim, eles começam a lutar. Quando parecia que o Wookie tinha vencido, o capitão atira nele. Mais tarde, Ritual chega e encontra o Wookie desmaiado. Ele conta que o capitão atirou nele e que não deveria estar vivo. Depois, eles saem correndo porque os bandidos iam chegar. Depois, ele verifica as câmeras. E Ritual diz que o capitão levou o ouro. Ao mesmo tempo, o capitão vai até a joalheria para trocar um lingote de 10 quilos. Mas o joalheiro já estava esperando por ele. Ele avisa os mafiosos que o capitão estava lá. Os homens do mafioso também chegam e finalmente capturam o capitão. O mafioso pergunta novamente onde está o caixão, mas desta vez ele não estava para brincadeiras. Por causa disso, o capitão conta tudo. Depois, eles o obrigam a ligar para Ritual. Ela atende e, ao ouvir sua voz, o capitão diz para ela não ir, que é tudo uma armadilha. Depois, o mafioso pega o telefone e diz que vai deixar o capitão ir se ela entregar o ouro. Ela aceita e eles combinam de se encontrar à meia-noite na joalheria. Mas Ritual só aceitou. Ela queria achar o carro do capitão para pegar o ouro roubado, ou pelo menos foi o que disse a Wookie. Depois, eles se separam para encontrar o carro o mais rápido possível. Mas enquanto Wookie procura, o detetive Kim aparece. Ele pergunta o que eles estão fazendo. Ele explica a situação para ele. Depois disso, o detetive diz que ele é um idiota, porque eles estragaram o plano dele para salvar Ritual. Depois, Wookie verifica a câmera e descobre que o capitão não levou o ouro. Ou seja, Ritual realmente foi para salvar o capitão.
Nesse instante, o mafioso sai para fumar e pede para o chefe mostrar o celular dele. Ele diz para não brincar com ele. Depois disso, ele decide acabar com o chefe, porque não confia nele. Assim, percebe que o presidente chegará em breve. Ao entrar na joalheria, o mafioso diz a todos que dentro do caixão há lingotes de ouro, mas depois de revelar a verdade para eles, não pode deixá-los viver. Para acabar com o último, ele precisa sair da loja. Richu aproveita isso para entrar e procurar pelo capitão. Quando o encontra, quer libertá-lo, mas o mafioso chega e atira nela. Ela tenta se defender, mas sua mira não é muito boa. Quando fica sem balas, o mafioso bate no capitão para fazer Richu falar. O capitão diz a ela que se falar, os dois estarão perdidos, para mostrar que não está brincando. O mafioso tira a vida do capitão. Depois diz que vai arrancar a verdade dela, nem que seja a última coisa que faça. Ainda bem que o detetive Kim chega. Ao mesmo tempo, os homens do presidente tinham chegado, mas Wook bate o carro para ganhar um pouco de tempo. Por sua vez, Richu aproveitou a distração para recarregar sua arma e agora ataca o mafioso, mas ele também atira nela. Mas no final, Richu tinha mais balas. Depois de tudo isso, ela ficou muito ferida. Quando Wook chega, pede ao detetive que fujam o mais rápido possível. Richu achava que não ia sobreviver, então diz a Wook onde está o ouro. O detetive diz que ela precisa resistir, e então eles a abandonam, mas não era porque fossem egoístas, mas sim porque o presidente nunca a deixaria morrer enquanto tivesse o ouro dele. Depois, eles abandonam o ourives. Supostamente, lá estava todo o ouro. Mas ele diz que os lingotes que tem são falsos. Richu pediu para ele fazê-los. Por causa disso, eles fazem um plano. O detetive liga para o presidente. Ele diz que encontrou os lingotes de ouro. Para devolvê-los, ele deve libertar Richu. O presidente pergunta por quê. Por que ele trocaria o ouro por uma mulher que não conhece? Ele diz que ela é sua filha, então ele precisa salvá-la. Depois disso, o detetive vai até o túmulo de sua ex-mulher e leva suas cinzas. Mais tarde, ele as entrega para Wook e diz que ele deve entregá-las para sua filha, quando ela for libertada. Ele deve levá-la o mais rápido possível. Na cena seguinte, vemos que todos estavam reunidos para a entrega. O detetive leva muito ouro em seu carro. Um joalheiro disse que tudo parecia certo. O detetive sabia que eles fariam o teste de ácido. Por isso, ele despacha Richu o mais rápido possível. Quando ela vai embora, eles percebem que o ouro era falso. O detetive começa a atirar e a lutar contra os capangas. Ele consegue derrotar alguns, mas no final, os bandidos eram muitos. Quando estavam prestes a acabar com ele, ele parecia em paz, porque cumpriu a promessa que fez à sua ex-mulher. No meio da estrada, Richu saca sua arma e ameaça o Wook. Ela diz que eles devem se separar, porque o ouro também poderia mudá-lo. Ele diz a ela que isso não vai acontecer, mas Richu não acredita, então ela o deixa no meio da estrada. Wook, por sua vez, só pode desejar boa sorte a ela. Depois, o carro dele chega, é aí que está o ouro de verdade. Depois ela vai até o porto e entrega um lingote ao homem que a tiraria do país. Ele diz que agora está em suas mãos. No navio, Richu vê as cinzas da mãe e não consegue evitar se sentir triste. Muito tempo depois, vemos que Richu está na França. Agora ele voltou ao lugar onde foi feliz. Comprou uma casa grande. E naquele dia, enviaram para ele um pacote cheio de dinheiro. E também estavam as cinzas do detetive Kim. Ela as coloca junto com as cinzas da mãe. Depois ela coloca o dinheiro junto com o resto do dinheiro. E com o ouro que ainda tinha. Na cena final, vemos que Wook também estava na França. Ao que parece, eles continuavam trabalhando juntos, transformando o ouro em dinheiro. E é assim que termina essa história. Espero que tenham gostado do resumo. Me contem nos comentários o que vocês fariam se tivessem 1 tonelada de ouro. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.